Bem-vindas, mulheres abençoadas, escolhidas de Deus. Que alegria me conectar com vocês aqui por mais um vídeo. E hoje para falar de um tema que vai fazer toda a diferença no chamado que Deus tem para sua vida. Hoje nós vamos falar sobre gestão de projetos. Nós vamos falar de algumas preciosidades bíblicas aqui, trazer entendimento, luz para algumas partes da Bíblia que fazem toda a diferença quando a gente gere os nossos projetos, aqueles projetos que nós fomos chamadas a realizar por Deus, projetos que Deus coloca na sua mão, projetos que estão alinhados com aquilo que Ele quer. Então, para que a gente possa seguir alinhado essa vontade, hoje nós vamos entender um conceito-chave na gestão de projetos que vai fazer toda a diferença para você conseguir avançar e viver o extraordinário de Deus no seu projeto. Para a gente começar entendendo o que é viver o extraordinário de Deus no seu projeto, a gente precisa começar compreendendo o que é o extraordinário. Tenho certeza que você já ouviu isso em muitas pregações, você já ouviu isso em muitos lugares, mentores cristãos, até não cristãos falando exatamente sobre isso, como viver o extraordinário. Mas eu também sei que ficou uma lacuna na sua mente para entender o que é esse extraordinário. Porque muitas vezes a gente, quero viver o extraordinário, mas você não compreende, né? Você pensa, nossa, vai ser abundância de recurso, vai ser abundância de ideias, vai ser tudo fluindo, tudo andando maravilhosamente bem, etc. Sim, desde que nós entendamos alguns processos aqui, algumas ações, comportamentos que Jesus nos ensina. E para a gente começar a entender o que é esse extraordinário, vamos lá para Mateus, capítulo 5, no versículo 43 e 44, onde diz assim, na verdade é do 43 ao 47, ao 48, tá? Onde diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, ame seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos, orem por quem os persegue. Então vocês se tornarão filhos do Pai Celestial. Porque ele faz seu sol brilhar da mesma forma sobre pessoas boas e más, e envia chuva igualmente, para justos e injustos. Que recompensa obterão se amarem só quem ama vocês? Por que a teriam, se até os coletores de impostos agem assim? E se vocês forem amáveis só com seus amigos, o que há de extraordinário? Até os goim fazem isso, que até os gentios. Portanto, sejam perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito. Olha só que legal, né? A palavra extraordinária aparecendo na Bíblia. Você já tinha visto essa palavra? Pois bem, ela está aqui. E o que Jesus quer falar com o extraordinário aqui? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer aquele além, né? Se vocês forem amáveis somente com seus amigos, o que há de diferente nisso, de extraordinário? O que há de além nisso para que vocês possam obter alguma recompensa? Alguma recompensa. Aqui eu usaria até mesmo uma palavra para a gente aproximar um pouco mais do conceito de negócios, eu usaria até mesmo a palavra qual seria a vantagem que você tem? Qual vantagem você teria sobre os injustos? Qual vantagem você teria sobre as pessoas que estão praticando já a lei? Por que eu falo da lei? Porque quando ele fala aqui, vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, ame ao seu próximo e odeie seu inimigo, Jesus está se referindo ao que foi dito lá em Êxodo, capítulo 20. Então, quando a lei foi dada no Monte Sinai por Deus a Moisés. E talvez você esteja, né, quando eu falei aqui de lei, talvez você já fechou seus ouvidos, você já criou uma resistência e você já deve ter pensado, mas a lei foi abolida, eu não preciso olhar para isso. Pois eu quero fazer um parênteses aqui e quero te dizer, sim, você precisa. Jesus nos traz, Jesus nos fala, eu não vim para abolir a lei ou os profetas, eu vim para fazê-la cumprir.
Então ele veio para fazer a palavra dos profetas cumprir. E a palavra dos profetas veio baseada na palavra da lei. A palavra da lei foi dada lá a Moisés no Monte Sinai, que ensinou o povo. E dentro dessa lei, dentro desses mandamentos, diversos mandamentos que foram trazidos, esses mandamentos, eles falam sobre amar o próximo, né? Sobre honrar pai e mãe, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, sobre honrar pai e mãe. Então, aqui temos as tábuas, das 10 tábuas da lei, né? E depois, conforme você vai lendo o Êxodo, você vai lendo aqui os primeiros 5 livros da Bíblia, você vai vendo diversos outros mandamentos que estão aqui. Então, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, você vai vendo diversos novos mandamentos, algumas repetições de mandamentos que estão sendo trazidas. Com qual objetivo? De levar sempre o povo a amar a Deus sobre todas as coisas. E aí existem alguns momentos que Deus começa a direcionar assim: a pessoa que não fizer tal coisa, você leve ela em tal lugar e deixe para ser apedrejada, pois ela merece morte. Pessoa que não fizer tal coisa, ela merece morte. Então existem algumas coisas que quando a pessoa descumpre a lei, a direção de Deus é: essa pessoa merece a morte. Então, por isso que Jesus fala aqui, né? No passado vocês ouviram: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ou seja, ame aquele que está cumprindo as leis junto com você e odeie aquele que não está. Que é a forma da justiça ali ser estabelecida para que essa cultura, então quando a gente olha lá, né? O que aconteceu? Qual era o contexto? O contexto era um povo que perdeu o relacionamento com Deus, que por todo o tempo que foi aprisionado dentro do Egito, eles perderam a cultura desse povo, a cultura do relacionamento com Deus, estavam totalmente envoltos por uma cultura de idolatria e que Deus estava retirando esse povo, então, dessa cultura, libertando esse povo para poder resgatar, retomar o relacionamento. E aí, dentro desse período de deserto, né, onde eles foram levados para o deserto, que foi onde eles receberam esses mandamentos, esse era um período de purificação, de realinhamento, de comportamentos, de decisões, de emoções, para que o relacionamento com Deus fosse resgatado, para que Deus voltasse a andar no meio daquele povo, certo? Então, tudo que fala ali daquele contexto, ele fala de uma purificação de um povo. Ele fala de mandamentos, direcionamentos para a purificação de um povo, para que esse povo volte a se relacionar com Deus. E aí, algumas coisas deram certo, outras nem tanto. Profetas vieram, né, ao longo da história, então isso foi feito antes da vinda de Jesus. E quando Jesus vem, ele vem justamente para redimir esse povo, porque mais uma vez todos haviam pecado e estavam destituídos da glória de Deus. E Jesus veio como uma misericórdia divina, ele se colocou no lugar de pecador, porque ele não pecou, mas ele se colocou no lugar aqui de nós, seres humanos, para viver a experiência humana e conseguir não pecar, ou seja, viver os mandamentos para, a partir de Jesus, nós termos, a partir dessa vivência, dessa missão que ele realizou, nós termos um caminho de conexão a Deus. E aí, quando ele está ensinando os discípulos, ele está ensinando os discípulos exatamente nisso. E aí, olha só como é interessante isso que ele traz aqui, né? Porque essa chave que ele fala, né? O que há de extraordinário se você só amar os seus amigos, só amar as pessoas que você gosta? O que há de extraordinário nisso? Por que você haveria de ter recompensa se Deus dá chuva para todos, justos e injustos? O que te diferenciaria diante de Deus? O que te faria ser alguém além, né? Mesmo que você fosse justo, cumprisse a lei, o que te faria você receber mais ou menos diante das pessoas, dos outros justos, né? E ele está dizendo: ame aqueles que te perseguem, ore por eles, ore por aqueles que você talvez não gosta, talvez tenha desavença, porque a transformação da vida deles vai ser computada como mérito para você.
E por que Jesus tem essa autoridade para falar isso e ele tem essa autoridade para nós aprendermos dele gestão de projetos? Por que eu estou falando sobre isso? Porque a maior parte das igrejas, dos lugares, das pessoas que começam a estudar sobre gestão de projetos, sobre gestão de negócios, elas vão para uma referência, que foi a maior referência de riqueza material da terra, que é Salomão, certo? Só que elas esquecem de um detalhe muito importante. Salomão terminou a vida com uma condenação. Ele não terminou a vida dele com honra e glória, como Jesus terminou. Salomão terminou com uma condenação, onde ele governava um povo, então ele pegou um reino abençoado do pai dele, que era um reino unido, que era um reino próspero, que era um reino que não, assim, tinha reconquistado a terra, né, e tinha amenizado as guerras, porque o reino de Salomão foi o que ele foi fazendo para amenizar essas guerras, né, ele foi fazendo essas alianças, só que nessa infinidade de alianças ele acabou caindo no pecado de ter outros deuses diante de Deus. Ali ele recebeu uma condenação sobre a vida dele, sobre o reinado dele, e esse reinado esse reino, ele acabou se dispersando. Então, com a morte dele e a vinda dos legados, o legado dele foi um reino disperso. Pessoas, tribos que se espalharam pelo mundo todo. E aí, quando a gente olha a outra, né, essa outra referência, a referência de Jesus, a gente está falando de alguém que veio, que pisou nessa terra, que foi perseguido, que foi injustiçado, que foi morto injustamente, mas que na continuidade disso, na continuidade do trabalho dele, ele recebeu a autoridade do Pai sobre os céus e sobre a terra. Ou seja, ele recebeu a autoridade para governar todo o céu, toda a terra, e um legado de reunir essas ovelhas que foram dispersas naquele tempo, que foram dispersas na dispersão do reino lá atrás. E ele veio com esse legado de reunir, de chamar, de agremiar, de trazer essas ovelhas para perto, sabendo que já foi dada a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Então, o legado de Jesus, quando a gente olha em relação a projetos, em relação à missão, tanto que a primeira vez que a gente começa a ouvir sobre missão na Bíblia é exatamente depois que Jesus veio. Que a gente começa a ouvir sobre isso, ouvir falar que Deus incumbe uma missão aos discípulos. E essa missão, ao mesmo tempo que ela é universal, ou seja, ir de pregar o evangelho a toda criatura, você vê que cada discípulo teve um processo diferente, uma jornada diferente. Ele teve uma especialidade diferente, dons, habilidades que foram aplicadas numa parte específica, numa região específica, numa área específica, não é? E quando eu compartilho isso com vocês e tudo que a gente compartilha aqui na Sala de Honra, ela vem desse lugar da missão de alinhar profissionais à missão que Deus tem para eles na área do trabalho. Porque sim, o trabalho também é algo de Deus, também é uma área que foi dada autoridade a Jesus. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas na terra. Só que a nossa descrença nisso, a nossa falta de confiança, a nossa incredulidade faz com que a gente dê o poder a potestades, principados, práticas de idolatria que não estão alinhadas aos princípios do reino, que não estão alinhados aos princípios do que Jesus veio trazer. E aí muitas vezes você ouve a palavra extraordinário, eu quero viver o extraordinário. E de fato, você pode viver o extraordinário, só que a sua mente está associando com o quê? Você ter abundância material, você ter abundância
financeira de forma imediata. E não é isso que acontece. Existe, isso é uma promessa, né? Deuteronômio 28, Deus traz essa promessa pra gente. Inclusive eu quero ler com vocês para você entender que isso existe, que isso é uma promessa, mas que existem condições para que essa promessa se cumpra, né? Que é o que Deus está falando conosco aqui, ó, em Deuteronômio 28, onde ele começa assim: se ouvirem com atenção o que diz Adonai, seu Deus, guardarem e obedecerem a todas as suas mitzvot, mitzvot são os mandamentos, que entrego a vocês hoje, Adonai, seu Deus, os estabelecerá acima de todas as nações da terra. E todas as bênçãos a seguir serão suas em profusão, se vocês fizerem o que Adonai, seu Deus, diz. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. O fruto do seu ventre, o fruto de sua terra, o fruto do seu gado serão abençoados. As crias de seu gado e rebanhos. Sua cesta de grãos e amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando saírem e quando entrarem. Adonai fará os inimigos que os atacarem ser derrotados em sua frente. Eles avançarão sobre vocês em um caminho e fugirão de diante de vocês por 7 caminhos. Adonai ordenará que a bênção esteja com vocês em seus celeiros e em tudo que realizarem. Ele os abençoará na terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Adonai os estabelecerá como um povo separado para si, como ele jurou a vocês, se guardarem as mitzvot de Adonai, seu Deus, e seguirem os caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que o nome de Adonai e sua presença estão com vocês, para que eles o temam. Adonai dará a vocês muita fartura de coisas boas, do fruto do seu ventre, do fruto do seu gado, do fruto de sua terra, na terra que Adonai jurou aos seus antepassados que lhes daria. Adonai abrirá para vocês seu bom tesouro, o céu, para dar à sua terra chuva nas estações certas e abençoar todas as suas realizações. Emprestem a muitas nações e não tomem emprestado. Adonai fará de vocês a cabeça e não a cauda, e sempre ficarão por cima, nunca por baixo, se ouvirem, guardarem e obedecerem as mitzvot de Adonai, seu Deus, as leis, os mandamentos, e não se voltarem contra as palavras que ordeno hoje, nem para a direita, nem para a esquerda, nem seguirem outros deuses e os servirem. Isso aqui é uma promessa de Deus para a nossa vida. É o viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Agora, para viver o extraordinário de Deus, que é o que Jesus está nos trazendo aqui, em Mateus, existe uma chave. Qual que é a chave? Amar os nossos inimigos também. Independente de quem eles sejam, do que eles tenham feito, de como eles agiram com você. Simplesmente amar. Esse amar muitas vezes vai exigir perdão, muitas vezes vai exigir renúncia de nós mesmos, de crenças nossas, comportamentos nossos, visões que nós tínhamos definido e setado, planejamento que nós tínhamos feito, decisões que nós já tínhamos tomado, decisões que vão precisar ser revisitadas, que vamos precisar voltar atrás, que vamos precisar rever. Tudo isso vai ser exigido. Só que quando você olha para esse cenário e você simplesmente pratica isso, amar aos seus amigos e inimigos, amar o seu próximo, como se você estivesse ali, como se você estivesse amando, né? Se amando, se colocando no lugar dele, a bênção de Deus vem sobre você. Ela vem sobre você. Porque isso é computado como justiça. Isso é computado como numa matemática divina, num balanço de projeto divino. Isso é computado como saldo para você. E esse saldo você pode sacar de diversas formas. Você pode sacar através de uma oração específica, você pode sacar através de um projeto específico, você pode sacar através de livramentos,
Você pode sacar através de conexões de pessoas que Deus te apresenta, conexões que Ele te dá, oportunidades que Ele abre, portas que Ele abre. Você pode sacar das mais variadas formas. Você pode sacar em formas de cura sobrenatural que você nem sabia que poderia acontecer. Você pode sacar num formato de alinhamento familiar, de restabelecimento familiar, de restauração. Você pode sacar isso das mais diversas formas. E com recursos que você vai precisar gerir o seu projeto, para gerir o seu projeto. E dessa forma você entende que tudo aquilo que você foi aprendendo, que você aprendeu a vida inteira, muitas vezes sobre o negócio, cai por terra. Cai por terra porque não é só sobre você. É sobre aquelas pessoas que Deus te chamou para servir através da missão que Ele te deu, independente de onde ela seja. Independente se seja uma missão dentro do seu seio familiar, que seja uma missão dentro de uma comunidade, né? Uma igreja, um agrupamento de pessoas, uma comunidade que você faz parte, seja uma missão que ela te deu na área do trabalho. Então, independente da missão que for, você vai conseguir seguir, avançar com vontade divina, né? Alinhado com a vontade divina, vai conseguir avançar com paz, vai conseguir avançar com chuva e com colheita no tempo e na estação certa, sem impulsividade, sem pressa, sem ansiedade, sem insatisfação, mas com plena confiança no Deus que te dá provisão. Se você quer se aprofundar nesses conceitos, se você quer andar numa comunidade de mulheres que está buscando viver essa missão, alinhar as áreas da vida com a vontade de Deus, seja bem-vinda. A sala de honra é para você. Nós nos reunimos todos os dias de manhã, 5 horas da manhã, nós nos conectamos para meditar na palavra e receber o melhor da presença de Deus, do melhor aproveitar, né, esse tempo onde a casa está em silêncio, o mundo está em silêncio, o mundo não está exigindo ainda a nossa presença, das nossas decisões, das nossas informações, mas está exatamente um tempo propício para a gente receber da palavra de Deus, receber revelação, receber discernimento. E além disso, além desses encontros, toda terça de manhã, às 8 horas, nós nos reunimos para falar sobre conceitos de gestão de projetos, dos mais variados conceitos, dos mais variados pilares, tudo que diz respeito à sua missão. E na quarta-feira, 10 horas, nós nos reunimos para falar sobre gestão familiar, gestão de relacionamentos. Todos temas que são essenciais para que você consiga avançar com equilíbrio e alinhado à vontade divina. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade, clica no link da bio e entra hoje mesmo. Faz a sua assinatura hoje mesmo. Vai ser uma grande alegria receber você.